Não há melhor lugar para estar do que estar diante do nosso Deus. Não há melhor lugar para estar do que estar na presença do nosso Deus. Que você possa se deleitar diante do Senhor aqui nesta noite. Você esteja ouvindo a voz dele que já está falando e que vai continuar a falar aqui ainda nesta noite. Hoje nós vamos iniciar uma nova série, uma série que será bimestral, ou seja, o mês de março e abril. A série com o seguinte tema: Encontre-se com Jesus. Encontre-se com Jesus. Pegue aí o seu caderno, seu smartphone, anote, marque as suas dúvidas para que nos grupos pequenos nós possamos conversar a respeito desta palavra. Encontre-se com Jesus. O que nós vamos ver nesses cultos, dos próximos 8 cultos? Nós vamos ver pessoas que se encontraram com Jesus e como isso impactou a vida deles. E como isso impacta as nossas vidas quando nós temos um encontro com Jesus. Ou como isso deve impactar as nossas vidas quando nós encontramos Jesus. E quando nós encontramos Jesus, meus irmãos, nossa vida tem que mudar, não tem como ficarmos iguais. Nós somos mudados, nós somos transformados pela a presença dele. E hoje nós vamos começar pelo o relato que é impactante, desafiador dos evangelhos. O encontro de Jesus com o gadareno, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20, se você estiver aí com a sua Bíblia, com o seu smartphone, abre aí, mas se você não estiver, não tem problema, vai estar aqui também. Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, onde vai ter o relato do encontro de Jesus com o gadareno. Versos de 1 a 10, depois vamos passar para os versos de 11 a 20. Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, filho? O que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois a Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair
daquela região. A grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se a precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua palavra, e ela é maravilhosa, ela é verdadeira, ela nos ensina, ela nos guia, ela nos exorta. Pai, usa a minha vida para falar, ó Deus, com os teus filhos que aqui estão, Pai. Pai, que não seja eu, mas o Senhor falando, ó Pai, com cada um que aqui está, Pai. Toca, transforma, liberta, salva, cura. Pai, nós só queremos, ó Deus, ser tocados pelo seu Espírito Santo nesta noite, Pai. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, Pai. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Neste texto nós temos a possibilidade de tirar diversas lições para as nossas vidas. Mas eu quero deixar aqui nesta noite apenas 4 lições. A primeira é essa: um cenário de trevas e desespero. Vemos um cenário terrível, um ser humano, um homem que vivia ali sofrendo, preso por demônios. Isso acontecia no território de Gadara. O que é isso? Era um território gentil, era longe, era fora dos arredores de Jerusalém. Ou seja, não era um território judeu. Eles não tinham as tradições judaicas.
Mas ali havia um homem dominado por uma legião de demônios. Tente imaginar como que era a vida desse homem, como que era a situação da família dele. Não sei, pai, mãe, esposa, filhos, não sei, mas ele tinha uma família, porque Jesus manda ele voltar para a família dele. E meus irmãos, quando alguém da nossa família está sofrendo, a família inteira sofre. Então esse homem estava ali há anos, isolado, vivendo em meio aos sepulcros, aos túmulos, aos mortos. A Bíblia diz que ele vivia gritando, dia e noite, se cortando com pedras, se automutilando. E uma mãe vê isso, olha que sofrimento, olha que lugar de treva, olha que lugar de sofrimento, desespero. O texto diz também que ninguém podia contê-lo, que já tinha sido amarrado, preso com correntes, mas ele quebrava tudo. Ele tinha uma força sobrenatural, e a força não vinha dele, a força vinha da possessão demoníaca. Porque o que Satanás quer fazer com a vida do ser humano? Ele só quer destruir, ele só quer matar, ele só quer desconfigurar, tirar a imagem do Senhor que tem em cada um de nós, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus, e Satanás quer destruir isso. A imagem e semelhança de Deus que está em nós. E esse homem vivia ali sofrendo, a família sofrendo, dia após dia. Na cidade todos tinham medo dele. Então ele vivia sozinho, nu, dia após dia. É alguém completamente destruído. É alguém que não tem paz. É alguém que não tem relacionamentos saudáveis. É alguém sem dignidade alguma, porque está sendo destruída pelos demônios que estão possuindo ele. É uma vida marcada por dor, abandono e opressão. O que é marcante aqui, e é um detalhe marcante, é que Jesus atravessa o mar para ir até o encontro deste homem. Isso de forma intencional, porque Jesus só chegou ali, desembarcou, libertou esse homem e foi embora. Jesus enfrenta nessa travessia uma tempestade no mar terrível. Por quê? Porque o inferno não queria que Jesus chegasse naquele lugar, para que ele manifestasse a graça dele naquele lugar. Mas Jesus foi. Assim como Jesus vem ao nosso encontro todos os dias, para que nós possamos também ser transformados, sermos libertos da escravidão do pecado nas nossas vidas, para que nós possamos realmente experimentar dele nas nossas vidas, experimentar da graça dele nas nossas vidas. E meus irmãos, não foi esse homem que buscou Jesus, foi Jesus quem foi atrás dele. E como diz em Romanos, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém de nós acordou um dia de manhã e falou: eu vou buscar a Deus hoje. Não. Primeiro foi Jesus quem nos buscou. Jesus quem nos encontrou na lama, no pecado, sendo destruído. Foi Jesus quem um dia me encontrou sendo destruído, dia após dia, uma autodestruição.
Não fui eu que fui até ele, foi ele que veio até mim. Então é ele que vai também até você. Assim como ele foi até esse homem, ele vai até você e ele está aqui nesta noite. Ele está nos buscando nesta noite, ele quer nos libertar nesta noite, ele quer nos salvar nesta noite. E qual será a nossa reação ao encontrar com Jesus? Meus irmãos, quando nós vemos que Jesus que vai ao nosso encontro, essa é a essência da graça. Quando nós estávamos sem força, perdido, Ele veio ao nosso encontro, Ele veio até nós. Quando nós estávamos numa vida de trevas, desespero, Ele veio até nós. Mas em segundo lugar, Ele tem uma autoridade inquestionável sobre as trevas. Jesus tem autoridade inquestionável sobre as trevas. Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pensar, pedir, desejar. Ele pode fazer. Não há impossíveis para Deus, para o Senhor Jesus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando este homem, possesso, avista Jesus de longe, ele corre ao encontro dele e se prostra aos seus pés. E esse gesto é uma confissão involuntária da soberania de Cristo. Porque até os demônios reconhecem quem Ele é. Quando Ele desembarca naquela cidade, os demônios já sabem. Jesus está aqui. Aquele que tem todo o poder, toda a autoridade está aqui. E eles chegam diante do Senhor Jesus e falam assim: por que vieste? Por que você está aqui para nos atormentar, Filho do Deus Altíssimo? Atormentar eles? Quem está atormentando aquele ser humano eram eles. Mas ali eles tinham toda a liberdade até Jesus chegar. Aquele homem, ele era possesso por uma legião de demônios. Isso quer nos mostrar que legião naquela época, um exército romano, na hora que falava que uma legião do exército eram 6.000 homens. Então isso nos mostra que aquele homem estava possesso por muitos demônios. É uma opressão espiritual imensa. E mesmo assim, diante de Cristo, toda aquela força se dissolve. Diante de Cristo, toda aquela força se rende aos pés dele e clama a Ele: o que o Senhor veio fazer aqui, Filho do Deus Altíssimo? Não nos atormente. Ué, mas não era um homem que era forte, destruía tudo, quebrava tudo, mas aí chega Jesus e eles se rendem. Jesus ordena que aqueles espíritos imundos, aqueles demônios saem daquele homem e atende ao pedido deles, para que eles fossem para uma manada de porcos. Por que que naquela região tinha porco? Porque era uma região gentia. Tinha gente cuidando dos porcos, e os demônios não queriam sair daquela região. Nos mande para aqueles porcos. Aí Jesus fala: ok, vai lá. E eles saem daquele homem e entram dentro dos porcos. A voracidade, o desejo daqueles demônios eram destruir, que quando eles entram nos porcos,
eles se jogam no mar. E todos os porcos morrem afogados. O resultado é a libertação daquele homem completa, radical. A presença de Jesus liberta. A presença de Jesus impacta, além das regiões espirituais, impacta também estruturas econômicas, sociais de toda a região. Por isso que eu falo, meus irmãos, se nós aqui fôssemos realmente uma igreja temente, uma igreja que ame ao Senhor Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa razão, nós iríamos impactar essa cidade, porque onde Jesus se revela, toda a estrutura é impactada. E é isso que eu oro, para que nós possamos ser despertos, para que a estrutura de Araraquara seja impactada e reconheça que Jesus é o Senhor. Aquela cidade é impactada, aquela região é impactada, mas o resultado também, que todos veem aquilo, olham aquele homem que vivia sofrendo anos ali, sentado, vestido, em juízo perfeito. Em vez de se alegrarem, eles ficam com medo. Aqueles que estavam com os porcos tiveram prejuízo financeiro imenso. 2.000 porcos mortos dentro do mar. E eles chegam diante de Jesus e clamam para Jesus ir embora. Para Jesus sair da região deles. Saia da nossa região. O texto mostra um jeito, uma dúvida humana, antiga. Muitas vezes nós amamos as nossas posses mais do que as pessoas. E aí eu te faço uma pergunta nesta noite. Você tem amado mais as coisas do que as pessoas? Não caia nesse erro, igual esses que ali estavam. Você, Jesus, está nos dando prejuízo. Libertou esse homem, ok, mas nos deu prejuízo. Então, se o Senhor ficar aqui, nós vamos ter mais prejuízo ainda. Então, vai embora. A gente prefere as coisas e não as pessoas. E muitas vezes isso é sutil nas nossas vidas. Nós amarmos mais as coisas e deixar de lado as pessoas. Mas, em terceiro lugar, esse homem tem a transformação radical. A cena seguinte é bela. Aquele homem que andava nu, gritando, se cortando, está vestido, sentado, ouvindo a Jesus. Aquele era o escravo do inferno, mas agora se torna testemunha da graça. Quantos de nós éramos escravos do inferno? E hoje nós podemos testemunhar da graça de Deus. E eu falo isso, já falei aqui. Se Jesus não estivesse me encontrado, eu não iria estar vivo mais hoje. E isso com 20 anos de vida. Temos aqui jovens, não sei quantos anos tem. Mas com os meus 20 anos,
eu só vivia brigando com tudo e com todos. Ninguém podia olhar para mim, que eu já achava ruim. Por quê? Álcool, todos os dias. Vidas sendo destruídas, autodestruição. Andando com carro, com moto, embriagado. Mas a graça do Senhor me alcançou. O Senhor me libertou da escravidão, do pecado, das trevas, assim como fez com esse homem. E assim como fez com a sua vida. E se não fez ainda, pode fazer. Porque o poder dele continua o mesmo, não muda. E esse homem aqui, ele deseja seguir Jesus. Quando aqueles homens mandam ele sair dali e ir embora, Jesus, tá bom, eu vou embora. E ele vai entrar no barco. Aquele homem fala assim: mas Jesus, eu quero ir junto. Eu quero andar com o Senhor. Porque é isso que a gente quer quando a gente conhece Jesus, né? Eu quero andar com Ele. Eu quero ver Ele, eu quero contemplá-lo, eu quero continuar olhando para Ele. Mas aí Jesus olha para ele e fala assim: não, meu filho, você vai ficar aqui. Você volta para sua casa, volta para sua família e conta o que o Senhor fez com você. Como você foi alvo da misericórdia dele, como a graça do Senhor alcançou a sua vida e te libertou. E isso é um detalhe riquíssimo. Aquele missionário daquela região, provavelmente o primeiro missionário da região de Decápolis, não é um mestre da lei, não é alguém que estudou anos, não é alguém que tem uma trajetória religiosa, mas um homem que momentos antes estava possesso por uma legião de demônios, mas agora ele está liberto. A sua credencial era apenas o testemunho da graça na vida dele. E o texto diz que ele relatou isso em todas aquelas 10 cidades que ali faziam parte, anunciando o que Cristo fez por ele. E aqueles que ouviam ficavam admirados. Meus irmãos, o poder do testemunho simples e verdadeiro alcança multidões. Por isso nós somos chamados para testemunhar também o que Jesus fez nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa família. A nossa família é o nosso primeiro campo missionário. É testemunhar o que Jesus fez nas nossas vidas, na nossa família, depois os nossos amigos, depois aquele que a gente nunca conheceu, mas se nós temos oportunidade, fale, testemunhe. Porque o nosso testemunho de vida impacta aqueles que estão ao nosso redor. E foi isso que esse homem fez. Ele não ficou questionando: mas Jesus, eu queria estar contigo, mas Jesus, eu não quero ficar aqui, porque esse lugar aqui é opressor, mas Jesus, não. Ele entendeu. Volta para a sua família, volta para a sua região, e anuncia o que o Senhor fez por você. Ele foi e fez, e impactou diversas vidas. Amém? Em quarto e último lugar, um desafio que ecoa até nós. Qual desafio ecoa até nós? Essa a narrativa, ela nos traz duas perguntas profundas. A primeira é essa: quais áreas da nossa vida ainda precisam
do toque libertador de Jesus? Qual área ainda da sua vida precisa do toque libertador de Jesus? Aquele homem vivia ali sofrendo e teve um encontro com Jesus e foi liberto de uma legião de demônios. Jesus está aqui hoje, neste lugar, e Ele quer te libertar, Ele quer te transformar, Ele quer encontrar com você. Então olhe para Ele, encontre-se com Ele, deixe Ele libertar as áreas que ainda precisam ser libertas da sua vida, para que você possa testemunhar com poder, com graça, com ousadia, aquilo que o Senhor está fazendo e fez na sua vida. Mas tem uma segunda pergunta: estamos dispostos a permanecer onde Ele nos planta para sermos luz, mesmo diante do ambiente hostil? Estamos dispostos a permanecer no lugar onde o Senhor nos colocou? Porque Ele vai nos libertar, isso Ele pode. Mas aí muitas vezes nós não queremos ficar naquele ambiente, naquela cidade, naquele bairro, porque é ruim, é hostil. Mas o Senhor muitas vezes nos manda ficar. Será que nós estamos dispostos a ouvir a voz dEle e a obedecê-lo? Muitas vezes nós chegamos: Deus, nos tira dessa situação complicada. Mas talvez Ele esteja nos chamando para sermos resposta justamente para aquela situação difícil, complicada, onde nós estamos. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, seja no nosso bairro ou na nossa cidade. Você está disposto a ser usada por Jesus aonde Ele te colocou? Principalmente dentro das igrejas. Porque, irmãos, igreja nenhuma é perfeita. Nós somos falhos. Mas Deus quer usar a sua vida onde Ele te colocou, onde Ele está te levando, onde Ele está te plantando. Você está disposto a ser bênção, a testemunhar aonde Ele te colocou? E será que nós estamos sendo testemunho verdadeiro, sincero, junto da nossa família? Ou será que nós estamos nos enganando a nós mesmos? Reflita sobre isso. Seja a luz aonde o Senhor te colocou. Ah, pastor, porque o Senhor não conhece a minha família. Eu não, mas Deus conhece. E se Ele te colocou nessa família, seja bênção. Ah, pastor, porque o Senhor não conhece os meus amigos, o Senhor não conhece o meu lugar de trabalho. Não conheço, mas Deus conhece. E se você está ali, aqui, na sua família, não é em vão. Não é em vão. Então ouça o que o Espírito Santo está te falando nesta noite. Amém? Para a gente encerrar, 3 desafios para as nossas vidas. O primeiro, reconheça quem Jesus é. Reconheça quem Jesus é. Curve-se diante dele, assim como fez este homem. Declare que Ele é o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo. Declare que Ele tem poder para libertar, para restaurar, para salvar completamente.
Reconheça Jesus como o Salvador da sua vida, de uma forma sincera. E não apenas como um Salvador, mas como Senhor também, porque as duas coisas andam juntas. Reconheça quem Ele é. Segundo, entregue a Jesus as áreas de opressão da sua vida. Aonde você tem sofrido, com o que você tem sofrido, ao invés de fugir, peça a Deus coragem. Peça a Deus para permanecer e testemunhar aonde Ele te colocou. Talvez o seu testemunho seja uma faísca para incendiar toda uma família, para incendiar todo o seu lugar de trabalho. Talvez o seu testemunho seja uma faísca para incendiar a igreja, o bairro, a cidade. Fale para ele da sua dificuldade, da sua opressão, e seja luz em todo o tempo. Seja luz em meio às lutas. Seja luz em meio às dificuldades. A nossa tendência é fugir. A nossa tendência é abandonar tudo. Não quero mais, não aguento, está difícil, vou embora. Mas aí é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor tem para as nossas vidas? Não, não é. Ele quer que nós possamos ser luz onde nós estamos. Quando alguém encontra com Jesus, tudo muda. Ele atravessa mares, enfrenta a tempestade para nos alcançar. E hoje, Ele deseja encontrar com você. Ele deseja restaurar a sua mente. Ele quer curar as suas feridas. Ele quer te restaurar onde você está com dor, aonde você está sofrendo. Não porque a gente a mereça, porque nós não merecemos. Isso é verdade, né, Joe? A gente sempre fala isso. Eu não mereço, não mesmo. Mas é a graça dele, para que nós possamos ser luz, aonde ele nos colocou. Ele nos restaura, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos salva, ele nos sustenta. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado através das nossas vidas, aonde ele nos plantou. Que nós possamos testemunhar dessa a graça, a transformadora para aqueles que estão ao nosso redor. Encontre-se com Jesus. Não deixe isso passar. Que você realmente tenha um encontro poderoso, verdadeiro com Jesus. Amém? Vamos orar. Meu irmão, minha irmã, se você quer ter esse encontro com Jesus nesta noite, eu quero te desafiar a ficar em pé no seu lugar. Continue com seus olhos fechados. Ah, pastor, mas eu já aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ok, mas ainda há áreas na sua vida que você precisa de libertação, de cura, de transformação. Eu preciso. Então eu quero te desafiar. Fique em pé e nós vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor.
O Senhor conhece, ó Pai, o teu povo que aqui está nesta noite, Deus. O Senhor conhece, ó Pai, as nossas áreas, ó Deus, de lutas, dificuldades. O Senhor conhece, ó Pai, que nós muitas vezes precisamos, ó Deus, de libertação, de cura, de a transformação. Pai querido, sonda cada vida aqui nesta noite, sonda, Deus, aqueles que estão em pé diante do Senhor. Pai, que o Senhor esteja tocando em nome de Jesus, libertando, sarando, curando. Pai, não porque nós merecemos, mas para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus, através das nossas vidas, ó Deus. Nos cure, nos restaure, nos transforme, nos liberte, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado nessa cidade, para que nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de nós somos falhos, fracos, e nós dependemos totalmente do Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre o teu povo, derrama o teu Espírito Santo, ó Deus, sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela tua palavra, que é verdadeira, que nos anima, que nos exorta. Pai, que o Senhor possa, Deus, continuar, ó Deus, a falar com cada um de nós que aqui estamos, que nós possamos, ó Deus, nos entregar nas tuas mãos completamente, inteiramente, que as nossas vidas sejam a sua vida, que nós possamos, ó Deus, resplandecer a tua glória, o teu amor, a tua luz onde nós estivermos, que o Senhor nos dê ousadia para que nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Fala, Deus, com cada um de nós, continue, ó Deus, a nos ministrar, faça a tua obra em nós, ó Deus, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém.